Olá, retomaremos nosso estudo agora. Antes de continuar, queremos deixar um recado. Se você estiver buscando materiais gratuitos e de qualidade para estudar, deixamos alguns links na descrição. Agora vamos começar. Seção 6ª. Dá licença por acidente em serviço. Artigo 211. Será licenciado com remuneração integral o servidor acidentado em serviço. Artigo 212. Configura acidente em serviço o dano físico ou mental sofrido pelo servidor, que se relacione, mediata ou imediatamente, com as atribuições do cargo exercido. Parágrafo único. Equipara-se ao acidente em serviço o dano. Inciso 1º. Decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo servidor no exercício do cargo. Inciso 2º. Sofrido no percurso da residência para o trabalho e vice-versa. Artigo 213. O servidor acidentado em serviço que necessite de tratamento especializado poderá ser tratado em instituição privada, à conta de recursos públicos. Parágrafo único. O tratamento recomendado por junta médica oficial constitui medida de exceção e somente será admissível quando inexistirem meios e recursos adequados em instituição pública. Artigo 214. A prova do acidente será feita no prazo de 10 dias, prorrogável quando as circunstâncias o exigirem. Seção 7ª. Da pensão. Artigo 215. Por morte do servidor, os seus dependentes, nas hipóteses legais, fazem jus à pensão por morte, observados os limites estabelecidos no inciso 11 do caput do artigo 37 da Constituição Federal e no artigo 2º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004. Artigo 217. São beneficiários das pensões. Inciso 1º. O cônjuge. Inciso 2º. O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato, com percepção de pensão alimentícia estabelecida judicialmente. Alínea C. Revogada. Inciso 3º. O companheiro ou companheira que comprove união estável como entidade familiar. Inciso 4º. O filho de qualquer condição que atenda a um dos seguintes requisitos. Alínea A. Seja menor de 21 anos. Alínea B. Seja inválido. Alínea C. Tenha deficiência grave ou. Alínea D. Tenha deficiência intelectual ou mental. Inciso 5º. A mãe e o pai que comprovem dependência econômica do servidor. Inciso 6º. O irmão de qualquer condição que comprove dependência econômica do servidor e atenda a um dos requisitos previstos no inciso 4º. Parágrafo 1º. A concessão de pensão aos beneficiários de que tratam os incisos 1º a 4º do caput exclui os beneficiários referidos nos incisos 5º e 6º. Parágrafo 2º. A concessão de pensão aos beneficiários de que trata o inciso 5º do caput exclui o beneficiário referido no inciso 6º. Parágrafo 3º. O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do servidor e desde que comprovada dependência econômica, na forma estabelecida em regulamento. Artigo 218. Ocorrendo habilitação de vários titulares à pensão, o seu valor será distribuído em partes iguais entre os beneficiários habilitados. Artigo 219. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data. Inciso 1º. Do óbito, quando requerida em até 180 após o óbito, para os filhos menores de 16 anos, ou em até 90 dias após o óbito, para os demais dependentes. Inciso 2º. Do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso 1º do caput deste artigo ou. Inciso 3º. Da decisão judicial na hipótese de morte presumida. Parágrafo 1º. A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente, e a habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependente só produzirá efeito a partir da data da publicação da portaria de concessão da pensão ao dependente habilitado. Parágrafo 2º.
Ajuizada a ação judicial para reconhecimento da condição de dependente, este poderá requerer a sua habilitação provisória ao benefício de pensão por morte, exclusivamente para fins de rateio dos valores com outros dependentes, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da respectiva ação, ressalvada a existência de decisão judicial em contrário. Parágrafo 3º. Nas ações em que for parte o ente público responsável pela concessão da pensão por morte, este poderá proceder de ofício à habilitação excepcional da referida pensão, apenas para efeitos de rateio, descontando-se os valores referentes a esta habilitação das demais cotas, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da respectiva ação, ressalvada a existência de decisão judicial em contrário. Parágrafo 4º. Julgada improcedente a ação prevista no parágrafo 2º ou parágrafo 3º deste artigo, o valor retido será corrigido pelos índices legais de reajustamento e será pago de forma proporcional aos demais dependentes, de acordo com as suas cotas e o tempo de duração de seus benefícios. Parágrafo 5º. Em qualquer hipótese, fica assegurada ao órgão concessor da pensão por morte a cobrança dos valores indevidamente pagos em função de nova habilitação. Artigo 220. Perde o direito à pensão por morte. Inciso 1º. Após o trânsito em julgado, o beneficiário condenado pela prática de crime de que tenha dolosamente resultado a morte do servidor. Inciso 2º. O cônjuge, o companheiro ou a companheira se comprovada, a qualquer tempo, simulação ou fraude no casamento ou na união estável, ou a formalização desses com o fim exclusivo de constituir benefício previdenciário, apuradas em processo judicial no qual será assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa. Artigo 221. Será concedida pensão provisória por morte presumida do servidor nos seguintes casos. Inciso 1º. Declaração de ausência pela autoridade judiciária competente. Inciso 2º. Desaparecimento em desabamento, inundação, incêndio ou acidente não caracterizado como em serviço. Inciso 3º. Desaparecimento no desempenho das atribuições do cargo ou em missão de segurança. Parágrafo único. A pensão provisória será transformada em vitalícia ou temporária, conforme o caso, decorridos 5 anos de sua vigência, ressalvado o eventual reaparecimento do servidor, hipótese em que o benefício será automaticamente cancelado. Artigo 222. Acarreta perda da qualidade de beneficiário. Inciso 1º. O seu falecimento. Inciso 2º. A anulação do casamento, quando a decisão ocorrer após a concessão da pensão ao cônjuge. Inciso 3º. A cessação da invalidez, em se tratando de beneficiário inválido, ou o afastamento da deficiência, em se tratando de beneficiário com deficiência, respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas A e B do inciso 7º do caput deste artigo. Inciso 4º. O implemento da idade de 21 anos, pelo filho ou irmão. Inciso 5º. A acumulação de pensão na forma do artigo 225. Inciso 6º. A renúncia expressa e. Inciso 7º. Em relação aos beneficiários de que tratam os incisos 1º a 3º do caput do artigo 217. Alínea A. O decurso de 4 meses, se o óbito ocorrer sem que o servidor tenha vertido 18 contribuições mensais, ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 anos antes do óbito do servidor. Alínea B. O decurso dos seguintes períodos estabelecidos de acordo com a idade do pensionista na data de óbito do servidor, depois de vertidas 18 contribuições mensais e pelo menos 2 anos após o início do casamento ou da união estável. Item 1. 3 anos com menos de 21 anos de idade. Item 2. 6 anos entre 21 e 26 anos de idade. Item 3. 10 anos entre 27 e 29 anos de idade. Item 4. 15 anos entre 30 e 40 anos de idade. Item 5. 20 anos entre 41 e 43 anos de idade. Item 6. Vitalícia com 44 ou mais anos de idade. Parágrafo 1º. A critério da administração,
o beneficiário de pensão cuja preservação seja motivada por invalidez, por incapacidade ou por deficiência poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das referidas condições. Parágrafo 2º. Serão aplicados, conforme o caso, a regra contida no inciso 3º ou os prazos previstos na alínea B do inciso 7º, ambos do caput, se o óbito do servidor decorrer de acidente de qualquer natureza ou de doença profissional ou do trabalho, independentemente do recolhimento de 18 contribuições mensais ou da comprovação de 2 anos de casamento ou de união estável. Parágrafo 3º. Após o transcurso de pelo menos 3 anos e desde que nesse período se verifique o incremento mínimo de 1 ano inteiro na média nacional única, para ambos os sexos, correspondente à expectativa de sobrevida da população brasileira ao nascer, poderão ser fixadas, em números inteiros, novas idades para os fins previstos na alínea B do inciso 7º do caput, em ato do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, limitado o acréscimo na comparação com as idades anteriores ao referido incremento. Parágrafo 4º. O tempo de contribuição a regime próprio de previdência social, RPPS, ou ao regime geral de previdência social, RGPS, será considerado na contagem das 18 contribuições mensais referidas nas alíneas A e B do inciso 7º do caput. Parágrafo 5º. Na hipótese de o servidor falecido estar, na data de seu falecimento, obrigado por determinação judicial a pagar alimentos temporários a ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira, a pensão por morte será devida pelo prazo remanescente na data do óbito, caso não incida outra hipótese de cancelamento anterior do benefício. Parágrafo 6º. O beneficiário que não atender à convocação de que trata o parágrafo 1º deste artigo terá o benefício suspenso, observado o disposto nos incisos 1º e 2º do caput do artigo 95 da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Parágrafo 7º. O exercício de atividade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor individual, não impede a concessão ou manutenção da cota da pensão de dependente com deficiência intelectual ou mental ou com deficiência grave. Parágrafo 8º. No ato de requerimento de benefícios previdenciários, não será exigida a apresentação de termo de curatela de titular ou de beneficiário com deficiência, observados os procedimentos a serem estabelecidos em regulamento. Artigo 223. Por morte ou perda da qualidade de beneficiário, a respectiva cota reverterá para os cobeneficiários. Artigo 224. As pensões serão automaticamente atualizadas na mesma data e na mesma proporção dos reajustes dos vencimentos dos servidores, aplicando-se o disposto no parágrafo único do artigo 189. Artigo 225. Ressalvado o direito de opção, é vedada a percepção cumulativa de pensão deixada por mais de um cônjuge ou companheira e de mais de 2 pensões. Parabéns! Você concluiu o estudo do texto. Se gostou do vídeo, deixe um like. Com isso, mais pessoas poderão conhecer nosso trabalho. Por hoje é só. Obrigada e até breve!